semana eu escutei de uma amiga assim, cara, minha filha brigou comigo porque chegou em casa, por que você não me criou igual a tia Marcela cria o Pedro e a Elô? Aí, né, assim, na verdade, eu tento criá-los, né, tipo, da maneira que a minha mãe me criou, mas é bem diferente o mundo hoje, né, irmão? Tipo, a parada tá punk, né? Tipo, a Heloísa tem acesso a umas coisas que eu, na idade dela, não tinha. Então, você controlar isso é difícil. E eu sentei, você tava na minha casa, você viu algumas coisas. Então, assim, eu sentei com ela, conversei de cara, falei, olha só, você não pode mentir pra mim. Eu sou sua mãe e eu vou descobrir tudo. E mãe descobre. Não adianta que mãe descobre, não tem jeito. Irmão descobre, né? O Pedro tentou mentir uma vez pra mim por telefone, ele me ligou, contou a mentira. Aí eu falei, olha, você está mentindo, eu vou desligar, espero a ligação, você me contando a verdade. Ele deveria ter uns 12 ou 13 anos, alguma coisa assim. Ele, caraca, mãe, pelo amor de Deus, como é que você sabe? Eu falei, ó, vou desligar e você me liga novamente e fala a verdade, ok? Não deu outra. Desliguei, ele tocou, mãe, é isso. Eu falei, agora sim, agora você tá me falando a verdade. Olha só, vou dar uma parte aqui, tá? Isso ela aprendeu com o irmão dela. Isso, porque quando ela morava comigo, né? Foi antes de eu ter os meus filhos, e da mesma maneira que eu fui com ela, eu fui com os meus filhos. Pode tudo, só não pode mentir. Um dia que ela foi me mentir... A única vez que ela foi mentir pra mim, eu peguei. E deu ruim. Deu ruim. Não, e eu uso isso como exemplo com os meus filhos o tempo inteiro, não tem jeito. Deu ruim. E com o Pedro aconteceu, com a Heloísa também aconteceu também. Na verdade, a Elô, eu digo que ela é um pouquinho... Ela me dá um trabalho que o Pedro não me dá, no caso, né? Porque o Pedro ele teve que amadurecer muito cedo por conta da profissão dele. E ele pulou essa fase de adolescência, né? Então, eu tô aprendendo a ser mãe de adolescente. Porque, na verdade, o Pedro trabalha desde criança, né? Então, assim, eu tô aprendendo a ser mãe de adolescente com a Heloísa. Aí, de vez em quando, eu lembro que eu sou mãe dela, que eu não sou amiga. Aí é difícil. O Pedro que a gente fala, só porque você falando, trabalha desde criança, ele é jogador profissional do Flamengo, tá? Só um tem 19, o Pedro tem 19 e a Elô faz 15 mês que vem. Mas o Pedro acabou de fazer 19. Eu brinco muito que eu tenho as 3 gerações, né? Quando o Gui nasceu, eu brincava com as minhas amigas. Eu falei, gente, eu compro fralda, absorvente e camisinha. Então, assim, literalmente assim, nessa sequência. Então é bem difícil, né? Porque são 3 gerações totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Aí, de vez em quando eu tenho que brigar com o Pedro porque ele tá falando com o Gui como se ele estivesse falando com um amigo dele de 18, 19 anos. O garoto tem 5. Aí o garoto sai com algumas coisas que criança de 5 anos não falaria nunca, né? Mas aí eu lembro que tem o Pedro como professor. Pedro e os amigos, né? E é engraçado, né, cara? Porque o Guilherme, falando do Guilherme, pulando aqui, mas daqui a pouco a gente volta no Guilherme, no Caçula. O Guilherme é uma figura, cara, porque assim, tipo, ele tem umas saídas para determinadas coisas, ele fala umas coisas, mas aí também tem a escolinha dele, né? A escolinha que tem pai, tio, irmão, irmã, mãe, os primos, cada um com um vocabulário. Que eu tenho criança dentro de casa e fala uma e fala, caraca, o Guilherme tá escutando. Cada uma galera com um vocabulário diferente, com uma temática na cabeça diferente. E o moleque vivendo nesse meio, né, cara? Porque ele é temporãozinho mesmo, né? Muito, né? As pessoas acham que ele é filho do Pedro, né? Mas, na verdade, ontem eu tava na igreja com o Pedro, né? Eu fiquei toda boba, porque aí o pastor foi entregar uma palavra lá e falou assim, não, esse casal... Aí eu falei, cara, casal, Pedro, ele tô com uma cara de novinho. Ele falou, não, mãe, eu que tenho cara de velho. Eu falei, sem graça. Eu me sentindo porque falaram que eu tinha cara de novinha. Ele, não, mãe, não é você que tem cara de novinha, sou eu que estou com cara de homem. Eu falei, valeu, né? Fazer o quê? A última entrevista que ele deu foi... Ele até fala, né? Ele fala, pô, agora eu sou um homem. Sou um homem, Mas ele é um homem já há um tempão, não, ele é muito meu amigo, assim, ele ficou 6 meses fora, foram 6 meses, as pessoas falavam, você tem que deixar ele ir. Pô, lógico que eu deixei, eu fiquei feliz, pra ele foi muito bom, você participou disso, mas assim, no meu dia a dia, ele faz muita falta, porque ele é muito grudinho, né, tipo, ele é aquele que chega... As pessoas comentam comigo quando eu falo assim, cara, o Pedro, ele é a minha irmã. Tipo assim, ele
qualquer coisa dele. Assim, ele e outra, ele me trancou do lado de fora. Até zoou, mas ciumento, pegajoso, ele garra ela, maluco. Aí ela fica puta, fica querendo sair, e corre, e não sei o que, e ele garra, e fica esfregando ela, e não sei o que. E aí ela fica resmungando, e larga, não sei o que. Ele não larga não, brother. Deita no colo dela, quase 2 metros de altura. Deita no colo dela. Anda de mão dada. Ele é bem carinhoso, ele é todo grudinho. E aí, enfim, quando eu voltei de Itaipava, eu fui morar com a minha irmã. Né? Só que eu fui morar com a minha irmã, eu nunca nem conversei isso com ela. Mas, na verdade, o meu contato era com ela. E com as crianças não. Né? E eu não sabia como é que eu ia me relacionar, como é que o tio Bronx ia se relacionar, porque eles não sabiam quem era o tio Bronx. Eles sabiam de ir a Itaipava visitar. Acho que tinha 3 a 4 anos, né? Que eu já não. Que vocês não iam a Itaipava, isso. E eu tinha vindo algumas vezes em aniversário, mas eles não sabiam efetivamente que era o tio Bronx, só o tio Júnior. E uma mudança muito assim, por exemplo, a Heloísa quando foi em Itaipava, ela deveria ter 7 anos. Quando você foi morar lá em casa, ela tinha já 14, 13, né? Vamos dizer mais ou menos 12 assim. Para 13. Assim, muda muito, né? Aquela coisa Não, aí chega lá o tio Bronx, né, cara? E cai de paraquedas. Aí eu não caí de paraquedas. Na vida da minha irmã eu não caí de paraquedas, mas na vida deles eu caí, né? E eu particularmente, é engraçado isso, nunca nem te falei isso, mas eu não sabia como é que ia ser a minha relação com eles, né? Só que assim, eu sempre tive uma relação muito carinhosa além de ter uma relação carinhosa com as pessoas, com eles, então, porra, nem se fala, né, cara? Então, tipo assim, o Guilherme, porra, é o tio Bronx, lembra? Pô, o Guilherme, meu irmão, que não larga minha irmã pra nada, largava pra ficar comigo. Meu brother, pra caramba. O Pedro e a Heloísa, eu fui aos poucos, né? E hoje em dia eu tenho uma afinidade doida com eles, assim, é uma barata a relação, é legal. Tipo, é lógico que é um tio diferente, né? Um tio mais velho, com uma outra vibe, mas um tio que, porra, pegava onda, lutava, pô, maluco, anda de moto até hoje, não sei o quê. O Guilherme vive pedindo pra andar de moto. Então aí, cara, tipo, eles não encontraram aquele tio chato, né? Pô, minha irmã, minha mãe tem um irmão mais velho que é um porre e tal. Não, muito pelo contrário, né, cara? Pô, levei eles onde eu tinha que levar, buscava, fazia as coisas. Porque dá trabalho, né? Levar a Heloísa. Não, eu curto umas coisas que eles também não entendiam nada, né? Quando eu falei que eu... Pô, nem lembra da história do Matuê? Sim. Que aí, pô, eles olharam assim, estranho, assim, pra mim, e falaram, ué, tio, você ouve Matuê? Aí eu falei, eu tô achando estranho vocês ouvir forró, não sei o quê. Eu falei, pô, vocês têm que ir pra Feira dos Paraíba e tal. Não, tio, tá na moda agora, a molecada ouve forró, cara. Uma parada louca, assim, tipo, na minha cabeça, a criançada do Rio de Janeiro não ouviria forró. Mas é um forró deles lá, né? É um jeito universitário, mas assim, não, mas não, forró mesmo. Eu tava com a Heloísa no carro outro dia, a gente foi fazer não sei o quê. Acho que foi um dia que eu fui levar ela lá no Península, sei lá o que, ela tava fazendo forró. Foi eu, ela e o Pedro. Agora, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Uma parada que me gera uma certa curiosidade, que na verdade a gente nunca conversou sobre isso, né? Assim, mas como é um bate-papo, né? Tá legal. Você tem, a princípio, né, uma experiência que pouquíssimas pessoas têm. Que você foi casada, 20 anos com um jogador de futebol, e você é mãe de um jogador de futebol. Como é que é isso? É parecido, não é? Não. A rotina? Não. São sentimentos totalmente diferentes. Eu lembro que quando eu era casada com o Beto, eu tirava de letra quando alguém criticava ele, quando alguém falava alguma coisa. Várias vezes eu fui pro jogo do Vasco, a torcida, a gente ficava, a família, né, ficava muito próximo aos torcedores. Eles xingavam ele de Beto daquilo, eu tirava aquilo de boa. Hoje, quando eu vejo alguém falar algo negativo do meu filho, aquilo me dói, mas é aquela dor que machuca, sabe? Eu não tenho... Dia de jogo, eu prefiro não entrar na internet. Eu lembro que teve um jogo que eu entrei no Twitter. Minha filha falou, mãe, nem lê, sabe, vai te fazer mal. Eu não consigo ainda administrar isso bem, porque são sentimentos bem diferentes, né? Filho vai ser sempre filho, não tem jeito, né?
E o Pedro, ele fez essa opção de ser jogador de futebol muito novinho, né? Então ele desde os 9 aninhos ele está no Flamengo, mas lá no Japão ele já estava na escolinha, com 4 anos. Não, isso, então, eu lembro, porque eu tenho uma foto dele, um monte de japonesinho em volta e ele meio que fazendo embaixada. Então, ele com 5, 6 aninhos ele já jogava bola. Com 7, 8 aninhos ele já estava em escolinha. E com 9, quando ele realmente entrou pro Flamengo, que começou a ficar sério na época dele, era uma coisa mais leve. Hoje em dia os meninos com 9, 10 anos já têm empresário, enfim, tem contrato e tudo. Na época dele não era assim. Mas a gente sempre se dedicou muito a isso, né? Eu, na verdade, me dediquei demais à carreira do Pedro. Eu lembro que eu cheguei, ele deveria ter 12 anos de idade, quando eu vi que não daria para conciliar estudo e futebol numa mesma base. Eu conversei com ele, eu falei, filho, a mãe quer que você faça pelo menos um fundamental numa escola boa, que o fundamental é tudo, e você vai ter um prazo, tá? Até 18 anos, vamos tentar assim. 18 anos não deu, você tá quebrando cabeça, você vai largar o futebol e vai focar nos estudos, porque dá tempo. O que não dá tempo é com 18 anos resolver ser jogador de futebol, né? E estudar até os 18 e resolver ser jogador de futebol com 18. Aí ele falou, não, tudo bem, mãe. E foi o que aconteceu. Ele conseguiu fazer um fundamental em escolas boas. Teve um momento que realmente ficou muito difícil. Eu lembro que ele estudava no Palace e tinha viagens internacionais. Eu ia te contar, eu ia te fazer uma parte sobre isso. Eu lembro que uma vez o Pedro você estava falando, pô, irmão, olha o que ele me falou. Eu fui cobrar dele alguma coisa, falou, pô, você tem que ver que eu tenho minha vida, eu tenho algumas coisas para fazer, não sei o quê. E aí ele te respondendo, ele falou que ele estudava no Palace, que era um colégio difícil, puxado, né? Aí e ele falou para você, ele falou, mãe, a minha parte eu faço, a senhora tem que fazer a sua. Molequinho, assim, cara. Então, assim, aí ele conseguiu, né, fazer um fundamental, não conseguiu fazer até o Palace, mas eu lembro que depois ele foi para outras 2 escolas muito boas. E depois ele foi fazer supletivo, que aí veio umas viagens, tipo, internacionais, do pai, Itália, tudo com 15, 16 anos, que já porque o Pedro teve uma turnê na Europa grande até, né? Tipo, uns 4, 5 meses, né? Que acho que, se eu não me engano, o Sub-15 ou o Sub-16 o Flamengo faz esse tipo de viagem. Então, é bem difícil, só para ilustrar, ele é moleque, mas tem título internacional. É bem difícil essa coisa dos estudos, né, na carreira do jogador de futebol. O cara, para manter mesmo, ele tem que ser muito focado, né? Tipo, muito dedicado pros estudos. Que não era o caso do Pedro, né? O Pedro, ele era focado no futebol. Mas é um menino super inteligente. E eu me dediquei muito a isso, né? Eu desde quando ele resolveu ser jogador de futebol, eu falei, então você vai ter o meu apoio. Como ele teria se ele falasse pra mim que queria ser lutador, engenheiro, o que fosse. E eu lembro que a gente passou várias situações, porque tem muita comparação por ele ser filho do Beto, né? Ser filho de jogador de futebol. Eu lembro que a primeira vez que ele se apresentou no Flamengo, eu lembro que eu virei pro Beto e falei assim, você não vai levar ele? Aí ele, coisa de mãe, né? A mãe é bicho bobo demais. Aí o Beto falou assim, não. Eu falei, cara, leva, cara, você conhece todo mundo lá, para as pessoas saberem que ele é teu filho. Ele falou assim, quem vai jogar? Sou eu ou ele? Deixa ele entrar sozinho. Ele vai entrar ali sozinho. Ele tá indo por mérito dele, não foi eu que coloquei ele lá dentro. Eu falei, é verdade. Ele foi convidado, né, a fazer teste. Na verdade, ele não foi nem convidado a fazer teste. Já tinham visto ele jogando e convidaram ele para entrar no Flamengo. O Beto ainda segurou um pouquinho e liberou só depois com os 9. Acho que com 8 anos que veio o primeiro convite, alguma coisa assim. E realmente o Beto tinha razão, né? Era o menino que ia jogar. Tanto que a gente entrou pouquíssimas vezes no ninho. O Beto nunca foi aquele pai de se meter, de cobrar muito. Ele deixou o Pedro muito livre, né? Muito leve para fazer o que ele mais gostava, o que ele mais gosta de fazer. E por muitas das vezes eu cobrava até isso mais do Beto, né? Falava, cara, chega junto, faz, você é o pai, né? E o Beto tranquilão, e eu sofrendo. Então é bem diferente ser esposa e mãe. A mãe sofre muito mais. Tipo, eu não sei como é que vai ser. Eu digo que o dia que eu ver o meu filho estreando no Maraca lotado com a camisa do Flamengo, eu não sei nem como é que vai ser meu coração, quantos remédios eu vou ter que tomar, enfim. Ele estreou no profissional, ele meteu um golaço no profissional, eu não estava presente. O primeiro jogo dele no profissional, eu estava em casa chorando, eu chorei horrores. Pô, mas foi maior golaço. Eu sei que foi maior golaço, mas assim, eu projetei na minha cabeça de estar vendo aquilo ali pessoalmente e não consegui. Depois passou, enfim, eu coloquei entendi que não era o momento, né?
ele tinha que viver aquilo ali sozinho. Mas eu fiquei frustrada de não estar perto, entendeu? Porque na minha cabeça eu ia sempre estar do lado dele. Aí eu liguei pra ele, estava conversando com ele, não sei nem se eu te falei isso, acho que não. Aí, tem um detalhe, gente, pô, as crianças são lindas, tá? Aí, são lindas. E o Pedro é um moleque, pô, bonito, atleta, né, mau corpão e tal. E aí eu fiquei preocupado, porque eu falei, pô, no sul, né, cara, cheio de gata e tal. Aí eu liguei pra ele um dia e falei, pô, Pedro, tô preocupado só com uma coisa, cara, tu deve estar pegando geral aí, né? Aí ele falou, pô, tio, né, pá, não sei o quê. Falei, cara, mas e o treino? Ele falou, pô, relaxa, a gente só treina de tarde aqui porque é uma névoa. É, muito frio. E é muito frio. Então os treinos são todos à tarde. Muito fria. Mas o CT dele também era longe, né? Era um pouquinho longe. Só para vocês entenderem que eu tô falando que ele foi pro sul, né? Isso, ele estava porque na verdade ele recebeu um convite para jogar no profissional de um clube por 6 meses para abrir a janela do Flamengo, que ele já está no Flamengo de volta, mas para ele foi ótimo porque ele passou 6 meses longe da mamãe. Longe da mamãe. Longe Inclusive, da mamãe. Preciso contar uma cena. O dia que ele chegou na cidade, que ele me mandou foto da cama que ele ia dormir, eu chorei horrores. Falei, eu não acredito que meu filho vai dormir nessa cama. Eu nunca deixei meu filho passar um perrengue na vida. Minha vontade era de ligar pro empresário dele e falar um monte. Tinha uma amiga comigo, eu lembro, eu tava no show do Belo, cara, com a Dani. Falei, Dani, olha a cama que meu filho vai dormir. Ela, não, amanhã a gente compra uma passagem e vai pra lá. Pior do que eu, né? Aquela coisa assim, né, do filho sair de casa, virar homem, sair de perto de mim. Então eu acordava ele todos os dias. Acordava não, né? Ele é muito responsável, ele acorda sozinho, né, irmão? Mas eu levava ele pro treino, eu preparava café da manhã. Ele é meio fresco, né? Ele gosta daquelas coisas de mesa arrumadinha, meio sobrinho do Bronx. E eu senti muita falta disso, né, nesses 6 meses, né? E lá ele teve realmente que se virar. Ele me mandava foto ele fazendo macarrão com salsicha, macarrão horroroso.